Bom dia, galera. Hoje a gente está iniciando a nossa segunda aula, certo? Dando continuação à nossa revisão que eu fiz na semana passada. E hoje a gente vai estudar potenciação de números inteiros, tá? Gostaria que vocês fizessem todos os exercícios da aula, buscassem prestar atenção no máximo de informações possível, para a gente poder discutir no nosso grupo, tá ok? Hoje a gente vai estudar potenciação de números inteiros. Bem, vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho de potenciação que a gente estudou lá no sexto ano, tá? Potenciação, ela é uma operação matemática em que a gente tem uma multiplicação de fatores iguais, tá? Então a gente vai ter seguidas multiplicações de um mesmo número, tá ok? Em que na potenciação a gente tem quatro elementos, né? A gente tem a base, que é o número maior na potenciação. A gente vai ter o expoente, que é o númerozinho pequenininho que fica em cima da base. O expoente, ele sempre diz a quantidade de vezes que a gente vai multiplicar o número que está na base, tá certo? E quando a gente faz essa distribuição de multiplicação, a gente vai ter os fatores, né? A quantidade de fatores. E quem diz a quantidade de fatores é justamente o expoente, tá? Por exemplo, nesse exemplo aqui a gente tem 8 elevado à segunda potência, ou 8 elevado ao quadrado, tá? Quando o expoente for o número 2, a gente pode ler de duas formas, ou 8 elevado à segunda potência, ou 8 elevado ao quadrado. Quadrado porque quando a gente está estudando o cálculo de área, a gente tem e a gente utiliza muito esse tipo de potenciação, a gente vai ter duas dimensões, né, no cálculo de área, a largura e o comprimento, tá certo? Então, por isso que a gente tem, a gente chama 8 elevado ao quadrado quando o expoente é 2, tá? Nesse caso, a gente tem 8 vezes 8, que é 64, é o resultado da potenciação que a gente chama de potência, tá certo? Quando o expoente for 3, que é o caso desse segundo exemplo, tá? A gente vai ler ao cubo, né? Ao cubo por quê? Porque quando a gente tá se referindo ao cálculo de volume, né, que vocês já viram também no sétimo ano, a gente tem, no volume a gente sempre tem três dimensões, tá? Então a gente vai ter largura, comprimento e altura. Então, quando a gente tá calculando o volume, a gente está considerando três dimensões, tá? Então a gente pode dizer que no caso de um cubo, as unidades de medida são unidades cúbicas, tá? Então, nesse exemplo a gente tem 3 elevado à terceira potência, ou 3 elevado ao cubo, tá? Que é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, tá? Professor, e quando o expoente for um número maior que 3? Certo. Então, quando o expoente for maior que 3, a gente não tem como representar geometricamente a leitura da potência. Então, a gente vai ler o expoente de forma ordinal, certo? Em formato de ordem. Como assim, professor? Se for 4, é quarta, né? Quarta potência. Se for 5, é quinta. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim por diante, tá? Por exemplo, 2 elevado a 4, a gente vai ler a forma de ler essa potência, 2 elevado à quarta potência, né? Ou a quarta potência de 2. Assim como 10 elevado a 5 é 10 elevado à quinta potência ou a quinta potência de 10. Certo. Propriedades da potenciação nos números inteiros, tá? Essa letrazinha Z, porque a letra Z representa o conjunto dos números inteiros, isso eu expliquei na nossa última aula, tá? A primeira propriedade é que o expoente, certo? Ele é um número par, tá certo? Isso nos nossos primeiros exemplos de potenciação de números inteiros, tá certo? Então, o expoente é sempre um número. Quando o expoente for um número par, o resultado sempre é um número positivo, certo? É essa a primeira propriedade, tá? Quando o expoente, que é o númerozinho que fica em cima da base, for um número par, o resultado
da potência sempre é um número positivo, independente se a base for um número positivo ou negativo, tá certo? Segundo caso, quando a gente tiver o expoente sendo um número ímpar, tá? Quando o expoente for um número ímpar, né? Ou seja, quando for 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, certo? O resultado, né? A potência sempre vai ter o mesmo sinal da base, certo? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo tem mais 2 elevado ao cubo, né? Ok? Aí a gente vai ter mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. O resultado, a gente tem, em módulo, a gente vai ter o 8 no resultado, mas o sinal que vai estar no resultado é positivo ou negativo? Vai ser mais. Por quê? Porque o sinal da base, que é o 2, é mais. Lembrando, viu, gente? A gente só usa essa regrinha quando o expoente for ímpar, tá? Tem duas coisas a serem consideradas que vale para a potenciação dos números naturais, também vale para a potenciação dos números inteiros, tá? Todo número, certo? Inteiro, quando o expoente dessa potenciação for 1, o resultado sempre é igual à base, certo? Então, por exemplo, eu tenho mais 9 elevado a 1, o resultado é mais 9, tá? 0 elevado a 1, 0. Menos 8 elevado a 1, menos 8, tá? E quando a gente tem uma potenciação em que a base é diferente de 0 e o expoente for 0, o resultado é igual a 1, tá? Por exemplo, mais 9 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 0 é 1 e menos 8 elevado a 0 é 1. Então, qualquer, se nós tivermos em qualquer potenciação base diferente de 0 e expoente 0, o resultado da potenciação, a potência é igual a 1. Então vamos lá. Agora, no que se refere às propriedades aritméticas da potenciação dos inteiros, tá? Produto de potências de mesma base, tá? Ou seja, quando as bases na potência forem o mesmo número inteiro, então o que, é que a gente faz? Quando a gente tiver uma multiplicação de duas potências de mesma base, a gente repete o número que está na base, o número inteiro que está na base e soma somente os expoentes, certo? Por exemplo, mais 5 elevado ao cubo vezes mais 5 elevado à sexta potência é mais 5 elevado a 3 mais 6, que é 9. Então, o resultado é mais 5 elevado à nona potência, tá? Segunda propriedade, quociente de potências de mesma base. Professor, o que significa quociente? Divisão, tá? Então, se a gente tem a divisão de duas potências que também têm o mesmo número na base, a gente vai repetir o número inteiro da base do resultado, no resultado, e a gente vai subtrair os expoentes. Enquanto que na multiplicação de potências de mesma base a gente somava os expoentes, na divisão a gente subtrai, certo? A gente faz uma conta de menos, ok? Terceira propriedade, potência de potência, tá? Então, na terceira propriedade, a gente vai ter você vai ter uma potência dentro da outra, tá? E como é que elas estarão separadas? Por um colchete, que são esses símbolos de aberto e fechado, quadradinhos aqui, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, qual é a potência de dentro? É mais 10 elevado ao quadrado nesse exemplo, tá? Elevado a um expoente em cima, que nesse caso aqui é o 5, a quinta potência. Professor, e quando a gente tiver potência de potência, a gente repete a base da potência de dentro, que no caso aqui é mais 10, e multiplica os dois expoentes. O expoente da potência que está dentro pelo expoente que está fora. Então, nesse caso, fica mais 10 elevado a 2 vezes 5, que é mais 10 elevado à décima potência, certo? Essa mesma regrinha também vale para menos 8 elevado ao cubo elevado ao quadrado, que está aí do lado direito, tá? E a quarta propriedade
que é potência de um produto ou de um quociente, é o seguinte: quando você tiver uma multiplicação, certo? Entre dois números inteiros ou uma divisão entre dois números inteiros dentro de colchetes, que são essas aberturas e fechamentos em formato de quadradinho, tá? E a gente tiver um expoente do lado em cima de forma externa a essa multiplicação ou divisão, é a mesma coisa da gente ter esse expoente de fora para o primeiro e o segundo número, tanto da multiplicação como no caso da divisão. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui da quarta propriedade, mais 6 vezes menos 5 dentro do colchete elevado ao quadrado. Isso, né, pela quarta propriedade, é a mesma coisa de mais 6 elevado ao quadrado vezes menos 5 elevado ao quadrado. Da mesma forma que a gente tem menos 10 dividido por mais 2 dentro, dentro de colchetes elevado ao cubo, né? É a mesma coisa de menos 10 elevado ao cubo dividido por mais 2 elevado ao cubo. Significado prático. Professor, por que é interessante a gente estudar, por exemplo, potenciação de números inteiros? Onde é que a gente vai ver isso numa situação prática, tá? Gente, como todos vocês sabem, a gente está vivendo um momento como nunca presenciado na história da geração de vocês, também das nossas, certo? Que é da gente estar vivendo um período de pandemia, né? Que na verdade, é uma paralisação das atividades que a gente tinha na nossa vida cotidiana por causa de alguma doença, né? Alguma doença que se espalhou muito rápido por muitos lugares no mundo, tá? E assim, a biologia é um campo, certo, da ciência que utiliza muito a matemática para descrever seus fenômenos, tá? E nesse sentido, você utilizar a matemática para descrever, por exemplo, o crescimento de vírus e bactérias, tá? É algo muito utilizado nesse sentido, certo? Por exemplo, se uma bactéria ela se multiplica obedecendo a seguinte expressão, certo? A igual 2 vezes 3 elevado a t, certo? Vocês estão vendo esse 3 elevado a t é uma potência, ok? Para cada valor de t, se a gente vai mudando o valor do número inteiro t, a gente vai ter um valor do a diferente, certo? Esse a ele vai representar a quantidade de novas cópias da bactéria, porque no caso de uma bactéria, ela quando entra dentro do nosso organismo, ela utiliza o nosso material genético, né, para se multiplicar, certo? E ao momento que ela vai se multiplicando, ela vai começando a atacar o nosso sistema imunológico, nosso organismo, tá? Então, assim, uma situação prática. Qual a nova quantidade de cópias usando essa expressãozinha A igual a 2 vezes 3 elevado a t? Qual a nova quantidade de cópias após 4 horas após o início de desenvolvimento da bactéria no nosso organismo? Certo? Então, a pergunta é, qual é o valor do A, ou seja, qual é a nova quantidade de cópias dessa bactéria depois que passou 4 horas? É só a gente trocar no lugar do T por 4, certo? Porque o T é a quantidade de horas. Então fica A igual a 2 vezes 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência é o 3 multiplicado 4 vezes, né? Então fica 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, tá? Então, 2 vezes 81 é 162. A resposta é que após 4 horas haverá 162 cópias da bactéria no organismo, tá certo? Trabalhando no exercício resolvido da página 68, esses exercícios resolvidos nada mais são do que
questões do livro em que eu vou apresentar para vocês a solução, tá? Não tem no livro, obviamente no livro de vocês, porque o livro de vocês é do aluno, mas eu vou apresentar a solução desses dois exercícios, porque são exercícios teóricos, então eu acho interessante a gente discutir bem isso, tá? Primeira questão da página 68. Se o número x é um número negativo, o número x ao quadrado será inteiro positivo ou negativo? Positivo. Por que a resposta por que o resultado da potenciação vai ser um inteiro positivo? Porque não importa, tá, o sinal do x. Nesse caso aqui ele é um inteiro negativo. Mas quando a potenciação quando o expoente da potenciação é um número par, o resultado sempre é positivo, tá certo? Então, mesmo que o x seja um número negativo, o resultado vai ser um número. Nessa segunda questão, a gente tem assim: sabe-se que o número a é inteiro negativo. O número expresso por a elevado ao cubo será inteiro positivo ou negativo, certo? Então, a gente viu também lá nas propriedades que quando o expoente for um número ímpar, a potência, que é o resultado da potenciação, vai ter o mesmo sinal da base. Então, se a base aqui está dizendo que o número a ele é um inteiro negativo, então a base é um número negativo. Então, o resultado também vai ser um inteiro negativo nesse exemplo, porque o expoente é ímpar. E como atividade domiciliar de vocês, gente, a gente vai ter essa questão, essa atividade da página 62, tá certo? Vocês vão tentar responder esses 12 itens da questão 3 da página 62, tá certo? Calcular essas potenciações